Olá, eu sou Adriana Fernandes e nós vamos ver hoje noções de direito público para concursos, especificamente direito constitucional. Nós vamos falar da organização dos poderes, do poder legislativo, do processo legislativo e do poder executivo. Nós não vamos falar hoje sobre o poder judiciário, porque ele é muito extenso e vai demandar um vídeo próprio, ok? Nós vamos tratar desses assuntos de acordo com dispositivos que estão na Constituição Federal, na Constituição da República de 1988 e suas alterações. Então, a gente começa falando da organização dos poderes. Para isso, eu preciso voltar lá no artigo 2º, né? Começar pelo artigo 2º da Constituição, lá no título 1 dos princípios fundamentais, que fala que são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Quando esse artigo fala em poderes, ele fala em função. Então, a tripartição de poderes em legislativo, executivo e judiciário é, na verdade, uma tripartição de funções. Por que função e não poder? Porque poder dá uma noção de hierarquia e aqui a gente não tem isso. O legislativo não se sobrepõe ao executivo nem ao judiciário, o judiciário não se sobrepõe a nenhum dos dois. Então, quando você estiver estudando e falar em poderes, na tripartição de poderes, lembra que é uma tripartição de funções, de atividades. Os poderes legislativo, executivo e judiciário, por força desse artigo 2º, são independentes e harmônicos, ou seja, cada um tem autonomia e, como eu falei, nenhum deles pode se sobrepor ao outro. Bom, os poderes, então, todo mundo sabe, são o legislativo, o executivo e o judiciário. O legislativo faz as leis, o executivo cumpre as leis e o poder judiciário aplica as leis. O poder legislativo é representado pelo Congresso Nacional, pelas Assembleias Legislativas e pelas câmaras municipais. O poder executivo é representado pelo presidente, pelos governadores dos estados e do Distrito Federal e pelos prefeitos. E o poder judiciário é representado pelos tribunais superiores, tribunais federais, tribunais estaduais e juizados especiais. Antes de entrar na matéria propriamente dita, eu queria também falar para vocês um pouquinho de técnica legislativa. Quando vocês estiverem estudando e o enunciado falar em caput, o caput do artigo tal, o caput do artigo 44, caput é a palavra em latim que designa a cabeça, ou seja, o dispositivo, o comando daquele artigo. E o artigo, ele pode trazer incisos, alíneas ou parágrafos, né? E os parágrafos também podem trazer incisos e alíneas. E se for um parágrafo só, é parágrafo único que fala. Ele não é numerado. Os incisos e as alíneas enumeram situações. O caput traz o comando. E os parágrafos, eles acrescentam, explicam ou então constituem uma exceção. Então, os incisos podem corresponder aos parágrafos ou ao caput do artigo, assim como as alíneas. Então, quando mencionar a linha tal do parágrafo tal, não pode morrer aí. Parágrafo de qual artigo? Então, é a linha A do parágrafo 1º do artigo 44.
Ou então é a linha A do artigo 44, é outra linha. Pois bem, então a gente entra especificamente na matéria que está lá no título 4 da Constituição Federal, que fala da organização dos poderes. Na verdade, essa matéria toda está nos artigos 44 a 135. E esse título traz o capítulo 1, que fala do poder legislativo, o capítulo 2, que fala do poder executivo, e o capítulo 3, que fala do poder judiciário, e o capítulo 4, que trata das funções essenciais da justiça, que fala da advocacia, do Ministério Público. Nós não vamos ver tudo, porque a matéria é muito extensa, né? Como eu falei, nós não vamos ver o poder judiciário e também não vamos ver as funções essenciais da justiça. Esse vídeo e alguns outros que eu vou fazer em continuação a ele, vai tratar do poder legislativo, que está nos artigos 44 a 58 e 59 a 69, que traz o processo legislativo, e o capítulo 2 do poder executivo, que está ali nos artigos 76 a 86 da Constituição Federal. Pois muito bem. No capítulo 1 do Poder Legislativo, nós vamos então tratar da seção 1 do Congresso Nacional. Artigo 44. O Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. A título de curiosidade, esse é o prédio do Congresso Nacional, o bojo virado para baixo é o plenário do Senado, o bojo virado para cima é o plenário da Câmara dos Deputados e as duas torres, cada uma corresponde a uma casa. Uma é o Senado e a outra é o funcionamento da Câmara. Bom, então vamos lá. O artigo 44 diz que o Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Parágrafo único. Cada legislatura terá duração de 4 anos. Então, houve eleição. No ano seguinte começa uma legislatura que tem a duração de 4 anos. A legislatura coincide com o mandato dos deputados, com o mandato dos chefes do executivo. Mas nós vamos ver mais adiante que ela não coincide com o mandato dos senadores. Uma legislatura, 4 anos. Artigo 45. A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos pelo sistema proporcional em cada estado, em cada território e no Distrito Federal. Então, olha só, os deputados são representantes do povo. E se eles representam o povo, é lógico, é interessante isso deles serem eleitos proporcionalmente à população do estado. Então, nós vamos ver mais adiante que o número de deputados vai ser fixado com base na população. Mas essa proporcionalidade não se confunde com eleição pelo sistema proporcional. É o seguinte, nós temos o sistema de eleição majoritário e o proporcional. O sistema de eleição majoritário é aquele em que você ganha pela maioria dos votos. Metade mais um vence. Sistema proporcional é quando você precisa fazer um cálculo. Nesse cálculo entra quociente partidário, que é a quantidade de votos que o partido recebeu, a quantidade que vai, junto com outros dados, vão definir o número de cadeiras que aquele partido vai ter, por exemplo, na Câmara dos Deputados, ou então
nas assembleias ou nas câmaras municipais, o partido X vai ter X cadeiras, os seus candidatos que obtiveram maior número de votos vão ocupando essas cadeiras até que chega no limite e os demais serão suplentes. A Câmara dos Deputados compõe-se então de representantes do povo. Então é bom lembrar que os deputados federais são representantes do povo e que eles são eleitos pelo sistema proporcional em cada estado, em cada território e no Distrito Federal. Aí, ressaltando o sistema proporcional, que, como eu falei, é um sistema de votação, é um sistema de cálculo de votos para determinação do número de deputados que cada partido terá naquela legislatura. Parágrafo 1º. O número total de deputados, bem como a representação por Estado e pelo Distrito Federal, será estabelecido por lei complementar, proporcionalmente à população, procedendo-se aos ajustes necessários no ano anterior às eleições, para que nenhuma daquelas unidades da federação tenha menos de 8 ou mais de 70 deputados. Então, a primeira pegadinha que pode surgir aí é confundir essa proporcionalidade de população para cálculo do número de deputados que cada estado vai ter com o sistema de eleição proporcional, que se contrapõe ao sistema majoritário, que implica em quantas cadeiras cada partido terá. Bom, calculando o total de deputados por estado e pelo Distrito Federal, nenhum estado nem o Distrito Federal terá menos que 8 ou mais que 70 deputados. Minas atualmente tem 53 deputados no total de 513 deputados federais. 53 são deputados federais que representam a população mineira. Importante fazer a diferenciação aqui, que é uma lei complementar, que vai definir quantos deputados o determinado estado terá de acordo com a população que ele tem, ok? Mas o que é lei complementar? É uma lei que ela é um pouquinho mais específica que a legislação ordinária em relação aos assuntos. Específica no sentido de que ela vai tratar de assuntos específicos, assuntos que a Constituição determinar que devem ser tratados por lei complementar. Onde a Constituição falar, né, isso assim será regulamentado por lei, é por lei ordinária. E quando a Constituição disser que será regulamentado ou tratado por lei complementar, não é lei ordinária, é lei complementar. Vai exigir um quórum diferenciado, nós vamos ver depois. Então, é bom guardar isso, né? Se cai na prova que o número total de deputados, bem como a representação por estado dos deputados federais, será estabelecido por lei, está errado. Porque aí, se falar lei ponto, está falando de lei ordinária. E esse assunto será tratado por lei complementar. Voltando ali no parágrafo 1º, é bom ressaltar que quando a população do estado muda e a lei complementar define, então, seguindo a lei complementar, é necessário definir um ajuste no número de deputados, esse ajuste só pode ocorrer até o ano anterior das eleições. No ano das eleições não pode haver ajuste no número de deputados. Parágrafo 2º, cada território elegerá 4 deputados. Nós não temos mais territórios no Brasil. Artigo 46.
O Senado Federal compõe-se de representantes dos estados e do Distrito Federal, eleitos segundo o princípio majoritário. Então, enquanto os deputados federais são representantes do povo, os senadores são representantes dos estados e do Distrito Federal. Ora, se são representantes do estado, não tem proporcionalidade em termos de representação. Nós vamos ter um número fixo de senadores para cada estado e Distrito Federal. Esses senadores, eles não serão eleitos pelo sistema proporcional, mas sim pelo sistema majoritário. Entre os candidatos, quem possuir o maior número de votos ganha as eleições. E aí nós vamos ver qual o número de cadeiras. Parágrafo 1º. Cada estado e o Distrito Federal elegerão 3 senadores, com mandato de 8 anos. Então, vejam, o mandato de um senador corresponde a 2 legislaturas. Lembram que a legislatura é de 4 anos. E cada estado e Distrito Federal elegerão 3 senadores. Nós temos 26 estados, mais o Distrito Federal, 27 unidades da federação, vezes 3 senadores, nós temos 81 senadores. E 81 senadores com mandato de 8 anos cada senador. Então, corresponde a 2 legislaturas. A representação de cada estado e do Distrito Federal será renovada de 4 em 4 anos, alternadamente, por 1 2/3. Bom, os deputados federais são eleitos a cada 4 anos, ok? Mudou a legislatura, mudaram-se os deputados, ou, no caso, voltam a ser eleitos. Mas como que funciona isso se as eleições, em relação aos senadores, se as eleições são de 4 em 4 anos e o mandato deles são de 8 anos, de 8 anos? A representação de cada estado e do Distrito Federal será renovada de 4 em 4 anos. Então, sim, haverá, apesar do mandato do senador ser de 8 anos, haverá eleições para o Senado de 4 em 4 anos. Porém, a renovação será alternada por 1 2/3. O que é 1/3 de 3? Um senador. O que é 2/3 de 3? 2 senadores. É assim, ó. 3 senadores, 1/3 é 1, 2/3 é 2. De 4 em 4 anos, alternadamente. É o seguinte, em 2014, a gente elegeu o senador A. Em 2018, 4 anos depois, nós elegemos os senadores B e C. 3 senadores por Minas Gerais. 8 anos depois, está na hora do senador A sair. Então, em 2022, ele sai e nós vamos eleger o senador D. Mas, em 2022, o B e o C ainda não terão completado 8 anos. Então, nós teremos 3 senadores por Minas. O D, a partir de 2022, o D, o B e o C. Mas, em 2026... Mas em 2026, aí está na hora de renovar 2/3. Então, saem os senadores B e C e nós elegemos o E e o F. Então, a partir de 2026, nós teremos o D, o E e o F como senadores por Minas Gerais. Em 2030, 8 anos após a entrada do D, ele sai. E assim sucessivamente. Espero que tenha dado para entender um pouquinho. Parágrafo 3º. Cada senador será eleito com 2 suplentes. Enquanto no deputado federal, os suplentes serão aqueles
por ordem de maior votação, mas que não alcançaram as cadeiras na Câmara, o senador já é eleito com 2 suplentes. Artigo 47. Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada casa e de suas comissões serão tomadas por maioria dos votos, presente a maioria absoluta de seus membros. Ou seja, todas as decisões, antes de mais nada, casa no Congresso Nacional é a Câmara e o Senado. Então, quando eu falar as 2 casas, ou cada casa, você já sabe que é a Câmara e o Senado. Então, onde a Constituição não dispuser de maneira diferente, as decisões, as deliberações de cada casa, ou seja, as decisões da Câmara, dos deputados e do Senado Federal, bem como de suas comissões, que nós vamos falar depois sobre essas comissões, serão tomadas por maioria de votos. O que é maioria de votos? Metade mais 1. Porém, deve estar presente a maioria absoluta de seus membros. O quórum para abrir a sessão e no plenário para votar alguma coisa, ou então para iniciar os trabalhos de uma comissão, para ser colocada alguma coisa em votação, tem que estar presente a maioria dos membros mais 1. E aí, estando presente a maioria desses, a maioria vota e vence aquela proposta. Nós temos 503 deputados. Então, o quórum mínimo para começar a votar alguma coisa é 257, que é metade mais 1. E dessa metade mais 1, vamos então agora colocar o projeto em votação. Quantos votos eu preciso para ter? Bom, se estiverem presentes 257, o plenário pode iniciar os trabalhos, ok? A maioria de 257 mais 1 é 129. Ou seja, tendo 129 votos, aprova-se ou rejeita-se um projeto. Então, é importante definir quórum mínimo de votação. Quórum mínimo é para abrir os trabalhos. Estando presente metade mais 1 do total de membros da casa, pode-se colocar alguma coisa em votação. E aí, quem vai ganhar nessa votação? A maioria de quem estiver presente. Isso é o que a gente chama de maioria simples, porque existem decisões que vão exigir votação qualificada, quórum qualificado. Nós vamos tratar disso depois. Artigo 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, não exigida esta sanção para o especificado nos artigos 49, 51 e 52, dispor sobre todas as matérias de competência da União, e especialmente sobre aquilo que nós ainda vamos falar. Primeira questão. Dispor sobre todas as matérias da competência da União, legislar sobre elas. Cabe ao Congresso Nacional legislar sobre toda a matéria que é competência da União. E qual que é a matéria que é competência da União? Está lá na Constituição Federal, se não me engano, artigo 20 ou 22. Ok? É competência da União. Está lá no artigo. Tudo aquilo que o artigo trouxer como competência da União, onde os projetos de lei sobre esses assuntos vão tramitar? No Congresso Nacional. O projeto, então, ele dá entrada sobre a sanção do presidente. A sanção é a aceitação, é a concordância do presidente da República. Um projeto de lei dá entrada e tramita no Congresso.
ele é aprovado, ele vai para sanção presidencial. O presidente tem 15 dias para sancionar. E como que ele sanciona? Publicando esse projeto de lei. É como se ele dissesse, eu concordo com isso. Se ele não fizer isso dentro de 15 dias, ocorre a sanção tácita. E aí quem promulga é o Congresso, que faz a publicação. Ou então, antes de completar esses 15 dias, para não cair na sanção tácita, o presidente veta. Ou ele sanciona, ou ele se mantém calado, ou ele veta. Nós vamos falar de veto mais à frente. Aí o projeto volta e tal. Então, a sanção do presidente da República é a concordância. Concordância dele com aquele projeto que foi aprovado na Câmara. A sanção do presidente é exigida nos projetos de lei sobre os quais nós vamos falar adiante e sobre as matérias de competência da União. Porém, aquilo que o Congresso decidir, lá no artigo 49, 51 e 52, eles decidem e eles legislam sem que o presidente da República precise anuir. Quais assuntos são esses? São matérias que são de competência exclusiva do Congresso. Ou, como no caso do artigo 51, competência privativa da Câmara. Ou, no caso do artigo 52, competência privativa do Senado. São assuntos internos, assuntos de interesse exclusivamente do Congresso, da Câmara e do Senado. Para vocês compreenderem um pouquinho aqui, competência exclusiva é aquela competência que é indelegável. E competência privativa é a competência que pode ser delegada. Então, como o artigo 49, 51 e 52, que nós vamos ver mais adiante, tratam de assuntos de interesse interno do Congresso, o presidente não tem que anuir. Competência exclusiva não pode ser delegada, competência privativa é aquela que pode ser delegada. Bom, além das matérias de competência da União, cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do presidente, dispor, legislar sobre o sistema tributário, arrecadação e distribuição de rendas. Nós temos lá o Código Tributário Nacional. Sobre o plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, operações de crédito, dívida pública e emissões de curso forçado. São questões orçamentárias, questões financeiras que são tratadas primeiro num plano, depois esse plano ele vai sendo dividido e vai compor lá a lei de diretrizes orçamentárias, depois o orçamento anual vai compor a lei do orçamento anual e vai tratar de operações de crédito, de dívida pública, enfim. Todas as leis e o regulamento que disser respeito à receita e despesa da União vai tramitar no Congresso Nacional e, virando lei, vai exigir sanção do presidente. Fixação e modificação do efetivo das Forças Armadas. Forças Armadas é Marinha, Exército e Aeronáutica. E efetivo é o número de pessoal, são os componentes, é o pessoal que faz parte das Forças Armadas. Então, fixar qual é o número de pessoal que vai ter a Marinha, que vai ter a Aeronáutica e que vai ter o Exército, ou modificar esse número, também é competência do Congresso com a anuência do presidente. Os planos e programas nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento, ou seja, as ações de desenvolvimento que o governo federal faz para o país, regional ou não, precisa compor projeto de lei que vai tramitar no Congresso. Inciso 5 do artigo 48.
limites do território nacional, espaço aéreo e marítimo e os bens de domínio da União. Lei é que vai cuidar desses assuntos, lei que tramitará no Congresso com a sanção do presidente. Incorporação, subdivisão ou desmembramento de áreas de territórios ou estados, ouvidas as respectivas assembleias legislativas. Fernando de Noronha, que é o que todo mundo mais conhece, né? Era um território, então ele estava diretamente ligado à União, e ele foi então incorporado ao estado de Pernambuco. Essa incorporação foi feita por meio de uma lei federal, ouvida a Assembleia de Pernambuco, né? A subdivisão lá do Mato Grosso, o caso de Tocantins e Goiás ocorreu por meio de lei que tramitou no Congresso e que obteve a sanção do presidente da República. Transferência temporária da sede do governo federal normalmente ocorre em data comemorativa, né? Também se fará por lei. Concessão de anistia. Concessão de anistia, inciso 8º. Anistia é perdão. Quando o governo federal pretende conceder anistia a um preso político, por exemplo, ele precisa fazer isso por meio de lei, e essa lei tem que receber aprovação no Congresso, e aí então será, com a sanção do presidente, será promulgada. Inciso 9. A organização administrativa, judiciária, do Ministério Público e da Defensoria Pública da União e dos Territórios Federais, e dos territórios, e a organização judiciária e do Ministério Público do Distrito Federal também serão definidos por lei. Então, olha só, organização administrativa, judiciária, do Ministério Público e da Defensoria Pública da União e dos territórios e do Distrito Federal, a lei sobre isso vai tramitar no Congresso. Por que eu estou chamando a atenção sobre isso? Porque nós temos Ministério Público Estadual, nós temos organização judiciária estadual, nós temos Defensoria Pública Estadual, e essa lei vai tramitar, quando for estadual, vai tramitar aí na Assembleia. Somente quando disser respeito à organização administrativa e judiciária do Ministério Público e da Defensoria Pública da União e do Distrito Federal é que a lei vai tramitar no Congresso e vai precisar de sanção do presidente da República. 10. Criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções públicas. Onde? Da União. E suas autarquias e suas secretarias, né? Então, cabe a uma lei que vai tramitar no Congresso e receber a sanção do presidente, criar, transformar e extinguir cargos, empregos e funções públicas. Observado o que estabelece o artigo 84, inciso 6, a linha B da Constituição Federal, que fala que é a competência privativa do presidente expedir decreto sobre extinção de funções e cargos públicos quando vagos. Ora, se eles já estão vagos e se não representam, não vão onerar de nenhuma forma o orçamento da União, por decreto, o presidente pode extinguir esses cargos. Fora isso, entra aqui na regra do inciso 10. Criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções públicas da União vai depender de lei que vai tramitar no Congresso Nacional. A criação e extinção de ministérios e órgãos da administração pública também depende de lei. Acima nós falamos de cargos, empregos e funções. Aqui nós estamos falando de ministérios e órgãos da administração pública, mas ambos vão
ter que constituir um projeto de lei que vai tramitar no Congresso Nacional. Então, nós estamos falando de órgãos da administração pública federal apenas. Assuntos relacionados a telecomunicações e radiodifusão, que dependerem de lei, essa lei vai tramitar no Congresso. Também matéria financeira, cambial, em relação à moeda estrangeira e monetária, instituições financeiras e operações. Esse assunto também é regulamentado por lei federal, ou seja, lei que tramita no Congresso Nacional. Assuntos relativos à moeda, os limites de emissão de moeda e o montante da dívida mobiliária federal, ou seja, do quanto o governo pode emitir de papéis da dívida pública, também esses assuntos somente podem ser tratados por lei e lei federal, lei que tramita no Congresso Nacional e que deverá receber a sanção do presidente. 15. A fixação do subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal, observado o que dispõe os artigos 39, parágrafo 4º, 150, inciso 2, 153, inciso 2 e 153, parágrafo 3 e 153, vocês viram a bagunça que eu fiz? 153, inciso 3 e 153, parágrafo 2º, inciso 1º. Os ministros do STF, quem vai determinar o quanto eles vão ganhar é uma lei. A remuneração deles chama subsídio. E é uma lei que vai fixar esse subsídio e vai observar o quê? Esses artigos todos que foram citados são artigos da Constituição que proíbem o acréscimo de gratificações ao subsídio. Remuneração é vencimento e penduricalhos. Subsídio não tem penduricalhos. E que proíbe tributação diferenciada para esses cargos. Por que essa preocupação? Porque eles são o maior subsídio do país. Ninguém pode receber mais que um ministro do Supremo Tribunal Federal. Ok? E aí, né, a galerinha lá com medo de, opa, eu ganho mais que todo mundo, vão me tributar diferente, a Constituição já proíbe. Proíbe que eles tenham penduricalhos e também proíbe que eles tenham uma tributação diferenciada. Artigo 49. Nós entramos agora no que é de competência exclusiva do Congresso Nacional. Consequentemente, como vimos no artigo 48, caput, não exige sanção do presidente da República. O que é competência exclusiva do Congresso? Sobre o que o Congresso pode deliberar, pode decidir, sem precisar da sanção, da anuência do presidente da República. Inciso 1º. O Congresso Nacional resolve definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. O presidente vai lá para fora e assina um tratado, um acordo internacional. Conforme o caso e a matéria tratada, esse acordo vem e tramita no Congresso Nacional. Para algumas matérias, vai exigir sanção do presidente, né? Porém, quando acarretar encargo para o Brasil, compromissos gravosos ao patrimônio nacional, o Congresso Nacional decide sozinho, sem precisar da sanção do presidente. Também compete exclusivamente ao Congresso autorizar o presidente da República a declarar guerra, a celebrar a paz, a permitir que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente,
ressalvados os casos previstos em lei complementar. Então, não é assim: o presidente declara guerra e bora pro pau. Não. Cabe ao Congresso Nacional autorizar o presidente da República a declarar guerra. E se estivermos em guerra, é o Congresso Nacional quem vai autorizar a celebrar a paz. Ou a permitir que forças estrangeiras transitem pelo território ou nele permaneçam. A ressalva são os casos que serão previstos em lei complementar. Inciso 3º, é de competência exclusiva do Congresso autorizar o presidente e o vice-presidente da República a se ausentarem do país quando a ausência exceder a 15 dias. Então, o presidente e o vice-presidente não podem sair quando querem. Eles precisam comunicar ao Senado e, caso eles venham a se ausentar por mais que 15 dias, eles precisam de autorização do Congresso Nacional. É o Congresso Nacional quem aprova o estado de defesa e a intervenção federal, que autoriza o estado de sítio ou suspende qualquer uma dessas medidas. O estado de defesa, ele é declarado em casos de calamidade. O estado de sítio é declarado em caso de guerra. São medidas que são tomadas, são exceções legislativas para cada uma dessas situações. E a intervenção federal é quando a União precisa intervir no Estado para garantir a ordem pública, seja por questão financeira ou outra questão, tá? Pegadinha desse inciso 4º é aprovar e autorizar. Compete ao Congresso exclusivamente aprovar o estado de defesa e a intervenção federal, mas autorizar o estado de sítio. É só lembrar, se compete a ele autorizar que o país entre em guerra, se o país entrando em guerra será declarado estado de sítio, também cabe autorização. Tenta fazer esse paralelo aí para você poder decorar que o estado de sítio que diz respeito à guerra, o Congresso autoriza. A aprovação é para estado de defesa e intervenção federal, ok? E a competência exclusiva do Congresso suspender qualquer uma dessas medidas. Inciso 5, é competência exclusiva do Congresso Nacional suspender, parar, tirar os efeitos dos atos normativos do Poder Executivo que exorbitem, que excedam o poder regulamentar ou os limites da delegação legislativa, né? O Poder Executivo, o presidente da República, emitiu um decreto numa matéria sobre a qual ele não pode legislar, sobre uma matéria que deveria ser lei e não decreto. Então, compete ao Congresso tirar os efeitos desse decreto. 6. Compete exclusivamente ao Congresso mudar temporariamente a sua sede. Compete, por meio de lei que tramita no Congresso, com sanção do presidente da República, a mudança temporária da sede do governo federal. Mas em se tratando de sede do Congresso Nacional, para mudar temporariamente sua sede numa data comemorativa, a competência é exclusiva do Congresso. Inciso 7. Fixar idêntico subsídio para os deputados federais e os senadores, observados os artigos que nós falamos antes, mais o 37, inciso 11. São, como já dissemos, artigos que proíbem acréscimos de gratificações aos subsídios, os chamados penduricalhos, assim como tributação diferenciada, e que limitam o valor ao equivalente ao subsídio dos ministros do STF. Então, compete ao Congresso Nacional
fixar os subsídios dos deputados e dos senadores. Porém, ele tem que observar que não pode haver subsídio maior que o dos ministros do STF, não pode haver penduricalhos e também proíbe a tributação diferenciada. Também compete ao Congresso fixar os subsídios, o quanto ganha o presidente, o vice-presidente e os ministros de Estado, observando o que já mencionamos aqui no artigo anterior, que é a proibição de penduricalhos, a fixação em limite, considerando o máximo, que é o subsídio dos ministros do STF, proibindo a tributação diferenciada. É o Congresso Nacional quem julga anualmente as contas prestadas pelo presidente da República e aprecia os relatórios sobre a execução dos planos de governo. Nós vamos ver lá nas atribuições do presidente que ele tem que encaminhar um relatório anualmente de execução dos planos de governo. Não é assim, ele faz promessa e pronto, né? Quando ele toma posse, ele apresenta o seu plano de governo e o Congresso anualmente vai verificar em que pé que está isso que você disse que ia fazer e está fazendo, não está, por quê? Né? Assim como julga anualmente as contas. O presidente da República ele é obrigado a prestar contas e ele presta contas junto ao Tribunal de Contas da União. Mas o Tribunal de Contas, apesar do nome tribunal, ele não julga nada, ele analisa as contas, emite um parecer, ele é um órgão consultivo do Congresso. O Tribunal de Contas da União emite um parecer se as contas do presidente, receitas, despesas, gastos, etc., estão de acordo com a legislação, foram efetuadas de acordo com a lei ou não, e opina se as contas devem ser aceitas ou não. E quem julga essas contas é o Congresso Nacional. É o poder legislativo quem julga as contas do presidente da República, é o Congresso Nacional, então, com base nos pareceres emitidos pelo Tribunal de Contas, que não é um órgão do Judiciário. Tribunal de Contas é um órgão consultivo, um órgão de apoio do Congresso Nacional. Também é competência do Congresso Nacional fiscalizar e controlar diretamente ou por qualquer uma de suas casas os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta, autarquias, fundações, etc. Fiscalizar e controlar diretamente ou por qualquer uma de suas casas, Câmara ou Senado, separadamente ou em conjunto, fiscalizam os atos do Poder Executivo e uma forma é a apreciação dos relatórios que nós falamos no inciso anterior. Zelar pela preservação de sua competência legislativa em face da atribuição normativa dos outros poderes. Esse inciso 11, ele está dizendo, olha, o Poder Executivo pode legislar, ele pode emitir decreto, mas você precisa ficar de olho nesses decretos porque você precisa preservar a sua competência. Se um decreto cuida de um assunto que deveria, de acordo com a Constituição, ser lei, ou seja, tramitar no Congresso, não pode ser decreto. Então, a forma de zelar pela preservação da sua competência, o Congresso, preservando a sua competência legislativa, é ele fiscalizar os decretos, as portarias emitidas pelos outros poderes, pelo Poder Executivo e as portarias, instruções, caso haja, do Judiciário. Zelar pela preservação de sua competência em face da atribuição normativa de outros poderes. 12.
apreciar os atos de concessão e renovação de concessão de emissoras de rádio e televisão, né? O Silvio Santos, ele tem uma concessão do governo federal para ter o SBT, os Marinho, a Globo, né? A Universal, a Record. E quem aprecia esses atos, quem concede, quem renova é o Congresso Nacional. Também é o Congresso Nacional quem escolhe 2/3 dos membros do Tribunal de Contas da União. Se é um órgão de apoio dele, ele escolhe a maioria dos membros, 2/3. É o Congresso Nacional quem aprova as iniciativas do Poder Executivo referentes a atividades nucleares. Quem autoriza referendo e convoca plebiscito é o Congresso Nacional. O que é referendo? É uma forma de participação popular na democracia, é a chamada democracia direta, quando o povo decide diretamente, porque nós vivemos uma democracia indireta. Nós não tomamos as decisões. O povo elege quem toma a decisão por ele. Nós não tomamos a decisão. Nós elegemos quem vai fazer isso por nós. Porém, apesar de vivermos uma democracia indireta, a Constituição prevê 3 formas de exercício direto da democracia pelo povo. A iniciativa popular, que nós vamos ver mais adiante, e o referendo, que é uma consulta posterior sobre um determinado ato. O plebiscito, que é outra forma de democracia direta, é quando você consulta antes de fazer uma lei se o povo concorda com aquilo ou não. 16. O Congresso Nacional, sem necessitar da sanção do presidente da República, autoriza e pode autorizar em terras indígenas a exploração e o aproveitamento de recursos hídricos, água, e a pesquisa e lavra de riquezas minerais. Também aprovar previamente alienação ou concessão de terras públicas com área superior a 2.500 hectares. Então, tem terras públicas, são terras que pertencem ao governo federal. Quando essas terras quando alguém pedir para utilizar essas terras para fazer um parque eólico, por exemplo, se o espaço necessário tiver uma área superior a 2.500 hectares, quem vai aprovar antes do presidente se manifestar é o Congresso Nacional. Artigo 50. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal ou qualquer de suas comissões poderão convocar ministro de Estado ou quaisquer titulares de órgãos diretamente subordinados à Presidência da República para prestarem pessoalmente informações sobre assunto previamente determinado, importando crime de responsabilidade à ausência sem justificação adequada. Tanto a Câmara quanto o Senado ou qualquer uma das comissões da Câmara ou do Senado pode convocar ministro de Estado ou qualquer titular de órgão que seja subordinado à Presidência da República para comparecerem pessoalmente para prestar informações. Na convocação, tem que informar para que essa pessoa está sendo convocada, qual assunto será debatido. E se ele não comparecer,
Se ele não justificar a sua ausência, ele será processado por crime de responsabilidade. É um crime que não é um crime que está no Código Penal. É um crime que está previsto numa legislação específica. Por exemplo, na Lei de Improbidade Administrativa. Crime de responsabilidade é o crime que você exerce, que você comete no exercício da sua função. Parágrafo 1º. Os ministros de Estado poderão comparecer ao Senado Federal, à Câmara dos Deputados ou a qualquer de suas comissões por iniciativa e mediante entendimentos com a mesa respectiva para expor assunto de relevância de seu ministério. Aqui já trata quando o ministro quer comparecer e expor alguma coisa que ele considera importante que está acontecendo no seu ministério. Fazer uma denúncia, algum assunto que ele considerar interessante propor ou solicitar junto à Câmara ou ao Senado, ou a qualquer uma de suas comissões. Mas o importante aqui é que a iniciativa é dele. Parágrafo 2º. As mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal poderão encaminhar pedidos escritos de informações a ministros de Estado ou a qualquer das pessoas referidas no caput deste artigo, importando em crime de responsabilidade a recusa ou o não atendimento no prazo de 30 dias, bem como a prestação de informações falsas. Quando fala a mesa da Câmara ou a mesa do Senado, significa que é o órgão que administra o exercício, a operacionalização daquela função precípua legislativa de cada casa. Então, é a mesa da Câmara, é a mesa do Senado que administram aquela casa. Pois bem, a mesa da Câmara ou a mesa do Senado pode, ao invés de convocar o ministro ou os titulares de órgãos, ao invés de convocá-los, pode encaminhar para eles pedidos de informação. E aí eles terão 30 dias para responder. E se não responderem nesse período ou se prestarem informação falsa, estarão cometendo crime de responsabilidade. Então, a questão aqui é, ao invés de serem convocados, eles podem receber pedidos de informação por escrito e devem responder em 30 dias. Bom, esse é o primeiro vídeo dessa matéria. Nós continuamos no segundo vídeo, ok? Se você gostou, compartilhe esta aula em suas redes sociais. Dúvidas, meu e-mail é adrifernandesbh@gmail.com. Adquira meus livros. Eu tenho alguns livros publicados, né? O primeiro deles é A Vida em Palavras, Situações de Direito, de Humor e de Indignação, onde eu trago reflexões bem-humoradas que partem de situações cotidianas para falar de direitos e deveres do cidadão. São crônicas que falam de divórcio, pensão-alimento, indenizações, animais de estimação em condomínio e outras situações rotineiras com leveza e bom humor. Esse livro está à venda no site da Multifoco e a versão digital está na Amazon. Está saindo agora A Vida em Palavras 2, falando sobre sexo e relacionamentos proibido para menores de 40 anos. São histórias verídicas e dicas de temática sexual e amorosa. O objetivo é mostrar às pessoas que elas não estão sozinhas no mar de desacertos da vida a dois e que só conversando sobre isso conseguiremos nos permitir sermos felizes na cama como somos fora dela. É um livro para mulheres, mas que deve ser lido por todos os homens. Ele em breve vai estar à venda no site da editora Multifoco. Eu fui professora
de bombeiro civil durante aproximadamente pouco mais de 7 anos, né? E eu tenho esse livreto, Bombeiro Profissional Civil, seu papel social, aspectos jurídicos e éticos da atividade. O profissional bombeiro civil atua com os valores maiores que são a vida e a integridade física das pessoas. Isso exige plena consciência das consequências jurídicas da atividade. É disso que trata este livro, abordando a ética necessária ao exercício da profissão para que o bombeiro seja reconhecido e respeitado na sociedade. A versão em papel está à venda na editora Multifoco e a versão digital na Amazon. Tenho também um livro digital que está disponível na Amazon que fala da origem da família Rezende no Brasil. Eu sou genealogista amadora da família Rezende. Então, nesse livro eu falo da história da família, falo de curiosidades e eu faço uma homenagem aos Remígio de Rezende, que é um tronco da família. Adquira meus livros, divulguem para quem vocês possam imaginar que seja interessante, ok? Muito obrigada e a gente se vê no próximo vídeo. Bye, bye!